Federal do Amazonas, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, PROPESP, da Universidade Federal do Amazonas, inicia a solenidade de abertura do 33º Congresso de Iniciação Científica. Esse evento tem o objetivo de congregar toda a comunidade acadêmica e, em especial, os jovens pesquisadores e seus orientadores para a divulgação de suas pesquisas. Esta edição inclui em sua programação sessões de exposição dos resultados das pesquisas, seja oral ou por banner, dos alunos pesquisadores, bolsistas e voluntários do Programa Institucional de Iniciação Científica PIBIC, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação PIBIT, e do Programa de Apoio à Iniciação Científica, PAIC, financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, e pela Universidade Federal do Amazonas. Destacamos também os aportes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e da financiadora de estudos e projetos, FINEP, nas diversas pesquisas realizadas em nossa instituição. Às nossas agências de fomento, nossos agradecimentos. Queremos também agradecer de forma especial ao Grupo Bemol pelo suporte financeiro na forma de hospedagem, aos coordenadores de comitês e alunos premiados nas edições do CONIC das unidades fora da sede. A temática dessa edição, Ciência em Movimento, Construindo o Futuro em Movimento, nos convida a refletir sobre a importância da inovação, da adaptação e da colaboração para moldarmos nosso futuro com base na ciência que construímos. Vivemos tempos de grandes transformações, onde as mudanças são rápidas e constantes, e é nesse cenário dinâmico que surge a necessidade de repensar a maneira como nos conectamos, aprendemos e avançamos na construção de uma ciência mais inclusiva, sustentável e tecnológica. Ao longo deste evento, teremos a oportunidade de compartilhar ideias, trocar experiências e inspirar-nos mutuamente para que possamos ser protagonistas dessa jornada, em movimento rumo ao futuro. Esse espaço foi construído para promover o aprendizado, diálogo e, acima de tudo, de ação. Vamos, juntos, construir um futuro que se move com propósito, inovação e criatividade. Agradecemos a dedicação dos membros dos comitês internos e externos de iniciação científica, dos diretores das unidades acadêmicas, da Prefeitura do Campus, do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, dos funcionários da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e demais pró-reitorias, e da equipe organizadora do evento, pelo empenho incondicional para o sucesso deste congresso. Sejam todos bem-vindos ao 33º Congresso de Iniciação Científica da Universidade Federal do Amazonas. Convidamos agora para compor a mesa de abertura o excelentíssimo reitor da Universidade Federal do Amazonas, professor Dr. Cívio Mário Puga Ferreira. A ilustríssima pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Adriana Malheiro. A ilustríssima representante da Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica, professora doutora Maria do Perpétuo Socorro de Lima Verde Coelho. O ilustríssimo diretor do Departamento de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, professor doutor Edgar Aparecido Sanches. A ilustríssima diretora do Departamento de Avaliação e Acompanhamento dos Programas de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Jerusa Araújo Quintão Arantes Faria. A ilustríssima diretora do Departamento de Programas Institucionais da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Maria Rita Santos da Silva. O ilustríssimo representante dos comitês científicos da capital, da Universidade Federal do Amazonas, professor doutor Marcelo Albuquerque de Oliveira. A ilustríssima representante dos comitês científicos das unidades fora da sede da Universidade Federal do Amazonas, professora doutora Ângela Maria da Silva Lemcum.
Convidamos também para compor a mesa o ilustríssimo pró-reitor de Ensino e Graduação, professor Dr. Davi Lopes Neto. Gostaríamos também de agradecer a presença de todos e registrar a presença nessa solenidade o professor Dr. Gustavo Neto, coordenador da pós-graduação em Mecânica. O professor Dr. Sérgio Miquelon, coordenador do programa de pós-graduação em Física. O professor Dr. Ari Cavalcante, representando o comitê científico deste evento. A professora doutora Karime Bentes, diretora da EST, Departamento de Assistência Estudantil. E a professora Daniela Menegon, coordenadora do Departamento de Física de Materiais. Convidamos a mesa a tomar assento. Para iniciar os pronunciamentos, convidamos a professora Ângela Maria da Silva, representante dos comitês científicos das unidades fora da sede da Unidade Federal do Amazonas. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação, né, muito grande estar aqui mais um ano. E espero falar, né, pelos demais coordenadores das unidades de Benjamin, de Taquatiara, Coari, né, Parintins, eu sou de Parintins, e todos os anos nós trazemos os alunos aqui para mostrar as suas pesquisas que foram desenvolvidas no interior. Né, então, agradecer o incentivo da Propesp, né, pelo segundo ano, trazendo, né, todo um esforço, professor Edgar e a professora Adriana, para trazer os alunos, e é sempre muito gratificante. E obrigada. Com a palavra agora o professor Dr. Marcelo Albuquerque de Oliveira, representante dos comitês científicos da Universidade Federal do Amazonas. Bom, obrigado pelo convite, professores. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação poder estar representando aqui o nosso grupo de coordenadores dos comitês internos aqui da universidade, uma vez que é um trabalho que eles desenvolvem com muita competência ao longo desse período todo. É um ano de jornada, praticamente, de avaliação dos projetos, de avaliação dos resultados parciais, de resultados finais, até esse momento atual, né? Então, é com uma satisfação poder representar meus colegas aqui e agradecer também a esse momento e mostrar, mais uma vez, que a nossa instituição ela tem seguido um caminho muito interessante com respeito à pesquisa. Eu tenho acompanhado, ao longo dos últimos anos, o crescimento da nossa pós-graduação, o crescimento da nossa iniciação científica em projetos não apenas quantitativos, mas projetos qualitativos, que é o que interessa para nós. Então, tenham todos um bom evento. Obrigado. Convidamos agora a professora Maria Rita dos Santos da Silva para se pronunciar representando a Pró-Reitoria, o Departamento de Programas Institucionais da Propesp. Pronto. Cumprimento a mesa, aqui em nome do nosso reitor, professor Silvio Mário Pulga. Cumprimento a cada um de vocês, presentes e online, nesse momento importante, que é o evento voltado para a iniciação científica. A iniciação científica, que é o primeiro passo, não o primeiro, né, porque em alguns cursos já se trabalha a questão da pesquisa, mas um dos passos importantes
para que os alunos da graduação possam vislumbrar a pesquisa com esse olhar mais aguçado, considerando os problemas que emergem a cada dia, e que são muitos, né? Então, eu parabenizo a cada um de vocês, a todos os orientandos e orientadores que buscaram realizar a pesquisa e que agora estão com os resultados para serem aí divulgados. Então, é um momento de aprendizagem, de ampliação do conhecimento. Parabéns a cada um e desejo uma ótima apresentação nos resultados das pesquisas que nós teremos por meio de apresentações orais e por meio das apresentações dos pôsteres. Parabéns a todos e um bom evento. Para a pronunciação, convidamos agora a professora doutora Jerusa Arantes Faria, diretora do Departamento de Avaliação e Acompanhamento de PPG. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a todos da mesa, em nome do professor magnífico reitor, professor Silvio Pulga. E temos a parabenizar esse evento, né, que se consolida, mais um ano de celebração da iniciação científica, e é um evento que também está muito alinhado aos programas de pós-graduação, né? Os nossos PIBIC-anos são os nossos ingressantes, né, na maioria dos nossos programas de pós-graduação. Então, a gente tem essa conexão e essa integração muito forte, né, com a pesquisa e a pós-graduação e a iniciação científica. Desejo a todos um ótimo evento e parabenizo também pela organização, né, o professor Edgar e toda a equipe da Propesp. Obrigada. Para se pronunciar, convidamos o professor Dr. Edgar Aparecido Sanches, diretor do Departamento de Pesquisa da Propesp. Bom dia a todos e a todas. Quero iniciar cumprimentando a mesa em nome do nosso magnífico reitor, professor Silvio, e também da professora Adriana, nossa pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação. E dizer que é uma imensa felicidade estarmos aqui hoje em mais uma edição do CONIC, hoje a 33ª. Então, é um evento que vem se consolidando já há muito tempo na nossa universidade e muito esperado pelos nossos alunos e pelos nossos professores. Assim como a gente fez no ano passado, esse ano a gente também trouxe um novo tema para esse evento, que é o tema Ciência em Movimento, construindo o futuro com conhecimento. Então, a gente sabe que as questões mundiais e de humanidade hoje estão intrinsecamente relacionadas com a ciência. Nós não conseguimos mais desvincular a ciência das questões que nos cercam, que cercam o nosso dia a dia, né? Então, nós temos ciência nas questões de gênero, nós temos ciência em sustentabilidade, crises climáticas, problemas socioeconômicos, políticos, e nas mais diversas áreas a ciência está lá trazendo esse movimento, né? Esse é o papel da ciência, fazer com que a gente se movimente e que a gente crie alternativas para minimizar essas problemáticas. E ver que as nossas pesquisas de iniciação científica se alinham a essas questões é de um grande orgulho para a UFAM e também para a ciência. Então, quando a gente vê que todos os nossos projetos de iniciação científica que foram desenvolvidos durante o último ano e que estão sendo desenvolvidos se alinham a essas questões, colocam essa ciência em movimento, isso é um motivo de orgulho para a gente. E, nesse sentido, eu quero parabenizar a todos os alunos e todos os professores que estão envolvidos nessa pesquisa. Esse ano, assim como no ano passado, nós descentralizamos o CONIC, ou seja, nós estimulamos para que todas as unidades fora da sede fizessem as suas edições do CONIC em cada uma dessas unidades. Então, nós já tivemos a maioria delas com o CONIC acontecendo, e em dezembro, acho que nós temos mais 2 unidades para realizar o evento. E estamos apoiando todos esses eventos do interior, juntamente com a FAPEAM, com a Propesp e com os recursos da própria UFAM. E a gente recebeu feedbacks muito importantes
E a gente consegue ver o quanto esse evento nas unidades fora da sede faz a diferença para os nossos alunos, o quanto eles se empolgam, o quanto eles conseguem falar sobre a sua pesquisa e o quanto eles se inserem nesse movimento de ciência em movimento, sabendo das suas problemáticas regionais em cada uma das suas unidades e contribuindo de alguma forma com as suas pesquisas. Assim como no ano passado, nós também começamos um movimento no CONIC, que é proporcionar a vinda dos coordenadores dos comitês do CONIC das unidades fora da sede. Então, nós trouxemos os coordenadores dos comitês do ano passado e também estamos estimulando a premiação de alunos nesses comitês das unidades do interior, para que eles também possam vir para a capital, no evento da capital, e apresentar os seus trabalhos aqui. Então, nominalmente, eu quero agradecer a presença dos comitês das unidades do interior, a professora Silvina, de Itacoatiara, a professora Ângela, que está aqui na mesa, do ICSES de Parintins, professora Zilda, do IAA, de Humaitá, o professor Tiago, que está chegando, de Coari, e eu esqueci um. A Jarliane, cadê a Jarliane? Jarliane do INC, agradecer todos os coordenadores que estão aqui e que trouxeram 2 premiados de cada unidade para apresentarem o seu trabalho aqui. E esse ano a gente não estava conseguindo muito realizar isso. A Gerliane foi lá, deu uma cutucada na gente, disse o quanto foi importante o ano passado e que a gente tinha que tornar isso uma política institucional do PIBIC. E a gente foi atrás, o professor Silvio conseguiu arcar com os custos dos alunos, a professora Adriana, através do edital Procongresso, conseguiu arcar com os custos dos professores, e nós conseguimos, então, trazer todo mundo com a ajuda do Grupo Bemol, que pagou a hospedagem para todas essas pessoas que nós estamos recebendo das unidades do interior. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. O nosso evento vai se tornar melhor, porque vocês estão aqui e a gente está conseguindo se conectar melhor com as unidades do interior. Até o momento onde a gente senta aqui nessa mesa e vocês estão aí na audiência, vocês não têm ideia do que está por trás desse evento, né? Então, são muitas mãos que participam da construção desse evento. Ele já vem sendo elaborado já há alguns meses e muitas mãos participam, e eu preciso citar esses nomes, porque sem a colaboração dessas pessoas a gente não conseguiria ter finalizado a nossa organização. Então, eu preciso agradecer o Mário Norberto, todo mundo, em algum momento da iniciação científica, precisou falar com o Mário, e ele está o tempo inteiro com muita disposição, com muita empatia, tentando resolver de uma forma legal, dentro do que é legal e possível, todas as demandas que a gente recebe. Então, o Mário ficou responsável por toda a questão das avaliações, das apresentações orais, da reserva dos auditórios. Nós estamos, hoje, tendo apresentações orais descentralizadas em praticamente todos os auditórios da UFAM, né? Então, isso requer uma logística e a gente consegue contar com a nossa equipe. Quero agradecer a nossa estagiária, a Salete. A Salete ficou responsável por todos os banners que nós mandamos para impressão. Embora a gente tivesse sempre estimulado os alunos a enviarem os seus banners, na quarta-feira passada, feriado, nós abrimos nosso e-mail, a gente recebeu em 24 horas, fora do prazo, mais de 500 banners. Então, a Salete passou a madrugada inteira fazendo o download desses banners. Na quinta-feira, eu conversei com a gráfica se era possível a gráfica fazer essas impressões. E ontem à tarde, 7 horas da noite, a gráfica levou os banners para a casa dela e ela, com a família dela, separou todos os banners até às 4 horas da manhã, em todas as áreas. Por favor. Então, quando os alunos chegarem na sessão de banner e o banner estiver lá colocadinho, tudo certinho, muito trabalho está por trás daquilo, tá? E é importante que vocês saibam disso. Então, Salete, muito obrigado. Quero agradecer a Caroline, a nossa TAI, da Propesp, que foi a responsável pela
aprovação técnica dos resumos. Nós tivemos mais de 1.200 resumos submetidos para o CONIC nessa edição. Nós temos quase 2.000 participantes inscritos e mais de 1.200 resumos submetidos. Com o apoio da FAPEAN, nós vamos conseguir colocar o DOI em cada um desses resumos, o que também é muito importante para que cada uma das pesquisas tenha uma visibilidade maior. Então, Caroline, cadê a Caroline? Está ali fora, muito obrigado. Quero agradecer o Ícaro, o nosso estagiário, que cuida do nosso Instagram de iniciação científica. Então, ele fica o tempo inteiro cobrando os alunos, respondendo as perguntas. Nós temos uma dinâmica de Instagram diária. A gente responde dezenas de perguntas todos os dias do Instagram. Então, os alunos não ficam sem respostas. A gente coloca todos os lembretes, a gente cutuca os alunos, a gente lembra todos eles diariamente através do Instagram, e isso é feito pelo nosso estagiário, o Ícaro. Ícaro, muito obrigado. E também agradecer o Fabiano, nosso TAI. Fabiano, responsável por toda a logística dos banners, colocação dos banners, entrega dos cavaletes, carros, todas as logísticas que a gente precisa dentro do evento, o Fabiano tem contado com isso. Além disso, é uma sessão longa de agradecimentos, não vou me estender muito mais, professor, mas é necessário. Oi? Fabiano está ali. Eu também preciso agradecer todos os nossos comitês. Nós temos 11 comitês do PIBIC, mais 2 subcomitês com coordenadores, vice-coordenadores e os membros. E os comitês não medem esforços para avaliar projetos, para avaliar relatórios, final e parcial. O tempo inteiro a gente está em contato com os comitês, porque a dinâmica por trás dos trabalhos que vocês fazem também passa pela Propesp, e a gente precisa dar uma devolutiva para vocês com relação a isso. Então, nominalmente, também eu quero agradecer a professora Ercila, que é a coordenadora do Comitê de Ciências Exatas e da Terra, professora Silvia, do Subcomitê de Matemática, professora Ana Carolina, do Subcomitê de Ciência da Computação, professora Rosane, de Ciências Agrárias, professor Ronilson, que não pôde estar presente, do Comitê de Ciências da Saúde, professora Anchula, do Comitê Multidisciplinar, que está ali, professora Paola, de Ciências Humanas, Denise, de Ciências Sociais Aplicadas, professor Herbert, de Linguística, Letras e Artes, professor Marcelo, que está aqui na mesa, do Comitê de Engenharias, e o professor Igor, de Biológicas. Eu estendo o nosso agradecimento aos respectivos vice-coordenadores dos comitês também. Vocês sabem que os comitês passaram por uma reestruturação nesse último ano, então nós também fizemos um trabalho junto a esses comitês, porque muitos membros são novos e estão iniciando esse processo junto aos comitês, então nós também tivemos essa preocupação. E quero, por fim, fazer um agradecimento à Ana Carolina, do DPI, professora Rita, porque a dinâmica de compra de passagens e pagamento de diárias, por favor, Ana Carolina, uma salva de palmas. Como os CONIC do interior acabaram acontecendo nas últimas semanas, e alguns deles ainda vão acontecer, os nomes dos alunos premiados chegaram para a gente muito tarde. Então, sexta-feira, 5 horas da tarde, a gente ainda não tinha comprado a última passagem para um aluno que ia viajar no sábado. Então, a Carolina ficou a sexta-feira inteira atrás dos setores para que esses processos andassem e para a gente conseguir completar a compra de todas as passagens. Então, no final de sexta-feira, todas as passagens estavam compradas, possibilitando que todos os alunos pudessem estar presentes hoje aqui. Por fim, agradeço à professora Adriana Malheiro pela confiança que deposita na sua equipe e pela liberdade que ela nos dá pelas nossas ações e pelo apoio que ela sempre nos dá em tudo que a gente pretende fazer dentro da Propesp. A professora Adriana tem sido um elo muito forte dentro da nossa equipe e sempre tudo com muito diálogo, tudo com muita coerência e muito respeito. Então, quero agradecer, professora, por todo o seu apoio. Por favor. Finalmente, para não me alongar mais,
São só 2 informes. O primeiro é que nós vamos lançar o edital de bolsas de iniciação científica da edição 2025-2026, agora no mês de dezembro. Então, o edital já está pronto com as nossas colocações e colaborações, vai ser submetido para avaliação da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, e nós vamos deixar ele publicado pelo menos por 30 dias, para que em janeiro a gente comece as inscrições para a próxima edição. Tá? E só para informar aqueles que ainda não enviaram seus relatórios finais e que estão perguntando para a gente quase que diariamente, a gente vai reabrir, logo após o CONIC, talvez quinta ou sexta, né, Mário? A gente consegue abrir o portal, o eCampus, para que os professores e os alunos que não conseguiram submeter os seus relatórios finais nessa edição consigam fazer isso dentro de mais 2 ou 3 semanas. Tá? Então, não se preocupem, quem não conseguiu submeter, a gente vai abrir esse prazo para que todo mundo consiga regularizar a sua situação junto à Propesp. Muito obrigado. Dando prosseguimento, convidamos agora a professora doutora Maria do Perpétuo Socorro, representando a Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica. Alô, bom dia a todos. É com prazer enorme estar aqui, junto com a equipe da Propesp, né, a Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica. Nesse momento, eu cumprimento a mesa em nome do nosso reitor, professor Silvio Pulga, professora Adriana Malheiros, e é satisfação da Protec estar aqui junto, afinal, também participamos desse processo. Nós temos o PIBIT, que é a coordenação da Protec, né, Bolsa Institucional para Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, e isso manifesta para que os alunos se ingressem nesse processo de desenvolver soluções que possam ser úteis para a nossa sociedade. É um prazer enorme estar aqui e agradeço mais uma vez e espero que todos tenham sucesso nas suas apresentações. Um bom dia. Para se pronunciar, o professor Dr. Davi Lopes Neto, ilustríssimo pró-reitor de ensino de graduação. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento as autoridades da nossa universidade presentes aqui neste evento, na pessoa do nosso reitor, professor Silvio Mário Pulga Ferreira, e na pessoa da professora Adriana Malheiros. Cumprimento todos os professores e professoras da nossa universidade, em nome da professora Eliana Fonseca, coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade, e em nome da professora Emília Pereira, vice-coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa. Cumprimento todos os técnicos administrativos da nossa universidade, na pessoa do Mário, da Propesp. Cumprimento todos os estudantes da capital e do interior, e fico feliz, como pró-reitor de ensino de graduação, em tê-los nesse movimento de construção do futuro da nossa universidade cada vez mais, do Amazonas, da região norte, do país, por meio da ciência. A inclusão de vocês, desde o início, né, como estudantes de graduação, fazendo ensino com pesquisa, faz com que diferenciais dos nossos estudantes, né, estejam lá na frente quando formados e prestando serviço à nossa sociedade. Esse movimento dos nossos campi de virem para Manaus e o movimento dos que estão em Manaus de irem para os nossos campi e para outros municípios do Amazonas para fazer pesquisa, para fazer extensão, para fazer inovação, né, faz com que a universidade pense no ensino com pesquisa, no ensino com extensão, no ensino com inovação, no ensino com gestão. Tá? E vocês, nessa semana, estão mostrando o quanto são importantes para a nossa universidade e o quanto são importantes para a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Sejam todos bem-vindos e sucesso, e já parabéns pelo evento à Propesp, a todos os estudantes e orientadores dos estudantes que estão aqui nesse evento. Um bom dia. Ouviremos agora a ilustríssima pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, professora doutora Adriana Malheiros Alimário. Bom dia a todos, todas.
É com muita alegria que estamos aqui hoje, mais uma vez, mais um ano, né, nesse 33º Congresso de Iniciação Científica. Eu quero cumprimentar todos os meus colegas aqui da mesa, professor Davi, professora Ângela, professor Marcelo, professora Rita, professora Jerusa, professora Maria do Socorro, o nosso querido, né, professor Edgar, que está à frente desse evento hoje, e quero cumprimentar e agradecer muito ao nosso magnífico reitor pela sua presença, pela sua parceria de sempre, né, na construção desse evento e no apoio à Propesp. Eu quero cumprimentar todos os professores presentes, os nossos técnicos administrativos, e os alunos que aqui se encontram, que estão fazendo suas apresentações aí nos outros auditórios. Cumprimento também, em nome da professora Jaeliane, todos os professores e alunos dos nossos campos do interior. Dizer que é muito importante essa parceria, esse crescimento, né? A gente não pode crescer só no campus de Manaus, a gente precisa avançar cada vez mais para a interiorização da pesquisa, da ciência e da pós-graduação. Esse papel que sempre a Propesp tem junto à nossa universidade. Então, é com grande honra e entusiasmo que eu me dirijo a vocês hoje, nesse importante congresso universitário, para falar sobre um tema que considero essencial para a formação acadêmica e o avanço do conhecimento, a iniciação científica da Universidade Federal do Amazonas. A iniciação científica, enquanto programa estratégico de formação, representa uma das maiores oportunidades para os nossos estudantes explorarem os limites do saber e contribuírem ativamente para a construção do conhecimento. Na UFAM, esse programa tem sido o pilar do desenvolvimento, incentivando a pesquisa em áreas que dialogam diretamente com as necessidades da nossa região e do mundo. Em uma universidade inserida no coração da Amazônia, a ciência que produzimos não apenas contribui para o avanço acadêmico, mas também para a preservação e valorização da nossa biodiversidade, cultura e riqueza social. Na localização estratégica, nos confere um papel único no cenário científico nacional e internacional. E é por meio da iniciação científica que capacitamos nossos jovens a assumirem esse protagonismo. O Programa de Iniciação Científica da UFAM oferece aos estudantes da graduação a oportunidade de trabalharem lado a lado com pesquisadores experientes em projetos que abordam desde questões ambientais e tecnológicas até temas de saúde, educação e ciências sociais. A iniciação científica é uma ponte entre a sala de aula e o universo da pesquisa, permitindo que o estudante desenvolva habilidades como pensamento crítico, a autonomia intelectual e a capacidade de resolução de problemas. Quero ressaltar também o papel dos orientadores, que, com dedicação e expertise, guiam nossos estudantes nesse processo transformador. É graças a esse diálogo entre gerações de pesquisadores que fortalecemos nossa missão de produzir ciência de qualidade, alinhada às demandas locais e globais. Os resultados desse esforço são expressivos. Estudantes publicando em revistas científicas, participando de eventos nacionais e internacionais, e, acima de tudo, tornando-se profissionais comprometidos com o avanço da sociedade. É importante destacar que muitos desses jovens são pioneiros em suas famílias, conquistando espaço na ciência e abrindo portas para futuras gerações. Neste congresso, somos convidados a refletir sobre a relevância da pesquisa acadêmica e sobre o impacto que a iniciação científica pode ter em nossas vidas e em nossa comunidade. Que possamos continuar valorizando e investindo nesse programa, reconhecendo-o como uma ferramenta poderosa de transformação social e desenvolvimento humano. Aproveito para destacar a nossa honrosa e dedicada equipe da Propesp. Sem vocês, nós não seríamos nada. Sem os nossos diretores, sem a parceria dos nossos tais,
O professor Edgar citou nominalmente toda a equipe do Departamento de Pesquisa, mas quero destacar todos os nossos departamentos de acompanhamento da pós-graduação, o nosso departamento interinstitucional, que é gerenciado pela professora Rita, que é onde a gente consolida as bolsas da pós-graduação. Todos vocês importam para a gente. Essa equipe comprometida que valoriza o nosso dia a dia, né, com respeito e dedicação. Todos trabalham com afinco e dedicação. Então, eu só posso agradecer muito a todos vocês. Parabéns, né, por tudo isso que vocês são e que vocês fazem junto com a gente. E como o professor Edgar destacou, temos aí o Mário, que é um exemplo de dedicação, mais recentemente o Fabiano e todos os demais servidores do Departamento de Pesquisa que têm trabalhado, se dedicando muito, né, por amor à ciência, por amor à pesquisa, também como exemplo da Salete, né, que é nossa estagiária. É bom destacar que todos vocês trouxeram de volta, de uma forma direta e indireta, né, a nossa vontade de fazer pesquisa e iniciação científica, com o apoio da FAPEAM, do CNPq, né, e da universidade. É importante destacar que nós temos mais de 1.300 bolsas de iniciação científica, que foi uma luta iniciada lá em 2017, para recuperar tudo aquilo que a gente tinha perdido nos anos anteriores, em bolsas da FAPEAM, que não tinham sido implementadas, em bolsas do CNPq, que tinham sido descontinuadas. Recuperamos bolsas dessas duas instituições. Mas tivemos uma ação muito importante junto à reitoria, aí acatada pelo reitor, numa propositura feita pela professora Selma, então pró-reitora à época, de que a universidade pudesse investir na formação dos estudantes de iniciação científica. E até hoje, ao longo de quase 8 anos de gestão, estamos aí com 560 bolsas sendo pagas pela universidade. Isso demanda um esforço muito grande da nossa universidade de manter essas bolsas, uma vez que o orçamento universitário ele é muito curto e muitas vezes a gente tem que ficar disputando nas reuniões do CONSAD para que essas bolsas não sejam retiradas da pró-reitoria. Mas porque entendemos que a iniciação científica é a menina dos nossos olhos, e aí, a partir daí, a gente parte por uma formação de pessoas qualificadas e, mais do que isso, preparadas para o mundo lá fora. Como retorno de tudo isso, hoje contamos com quase 2.000 alunos fazendo iniciação científica, né, desses mais de 1.300 com bolsas conquistadas, né, que é uma inserção da graduação junto à pós-graduação. Quero destacar aqui que a pós-graduação ela vem trazendo novos caminhos, que é essa interação mais próxima, inclusive de trabalhar, e a gente tem trabalhado isso junto com a PROEG, a possibilidade dos nossos alunos estarem trilhando caminhos paralelos na graduação e na pós-graduação, para que a sua formação seja mais rápida lá no futuro. Isso vem ao encontro das políticas nacionais de incentivo, por exemplo, da CAPES, que tem trazido editais e programas para essa inserção mais efetiva da nossa graduação na pós-graduação e vice-versa, de fazermos os aproveitamentos devidos das disciplinas para que a gente possa acelerar o processo de formação dos estudantes. E também de preparar os nossos alunos de iniciação científica para que possam entrar num doutorado direto, que é outro caminho que a nossa pós-graduação vem avançando. Então, um aluno preparado pela iniciação científica, muitas vezes já tem potencial para ingressar num doutorado direto, sem precisar passar pelo mestrado. Então, tudo isso está dentro desse planejamento que a pró-reitoria tem trazido. E com esse espírito, né, de respeito ao FAM e às milhares de pessoas que aqui dedicam suas vidas, que a Propesp estará sempre voltada à valorização das pessoas dentro da universidade,
para que essa possa ser cada vez mais inclusiva, plural e justa, prevalecendo sempre a democracia, que é o nosso ponto mais importante, mas valorizando o respeito ao próximo, porque as pessoas importam. Nós somos pessoas, todos vocês são pessoas, e o que mais importa para a gente são as pessoas. Encerrando, faço um convite a todos os estudantes aqui presentes. Explorem as possibilidades da iniciação científica. Ousem investigar, questionar e inovar. A ciência está ao alcance de cada um de vocês, e o impacto do que vocês podem produzir será sentido muito além dos muros da universidade. Parabéns a todos vocês, professores e estudantes, os tais, e aos nossos membros da Propesp. Muito obrigada. Por fim, para se pronunciar e declarar aberta, oficialmente, essa sessão do 33º Congresso de Iniciação Científica, temos a honra de convidar o ilustríssimo professor doutor Silvio Mário Puga Ferreira, reitor da Universidade Federal do Amazonas. Eu gostaria de saudar as autoridades já nominadas pelo cerimonial e aqui também acrescentar a presença do doutor Adalberto Val, aqui presente, que foi diretor do INPA. Uma salva de palmas ao doutor Adalberto Val. Também a nossa diretora do IFCHS, a professora doutora Iraildes Caldas. Obrigado, professora Iraildes. E a nossa pró-reitora mais novel, né? A professora Karime Bentes, pró-reitora de assistência estudantil. Levanta aí, Karime, o pessoal, pró-reitora Karime Bentes, recém-criado a nossa PROAI. Também temos aqui o Comitê de Ética e Pesquisa, tão importante, né? Muitas pesquisas de vocês vão para o comitê. Professora Eliana, eu sei que a senhora é muito conhecida pelos pareceres. A senhora, mas levanta aí. Emília também, a Emília Vice, o nosso Comitê de Ética, trabalhando fortemente para que todos os nossos projetos aprovados tenham esse aval importante. Também eu estou vendo aqui a professora Irlane Maia, representando a Proeste. Levanta aí, Irlane. Pessoal, os companheiros da Proeste. Enfim, muito bem. Eu gostaria também de parabenizar todos os alunos aqui presentes, né? E saudar também os tais aqui presentes, na figura do Fabiano Spinelli, nosso colega da Propesp. O Mário, ele é meu parceiro, né? Você vai dizer, como? Eu não sei se vocês sabem, o meu segundo nome próprio é Mário. Então, os elogios para o Mário eu também me senti, viu, pessoal? Tá, Mário? Um abraço também aos tais aí, na pessoa do Mário e do Fabiano também, acolher todos os tais da Propesp, de toda a UFAM aqui presentes e todos que estão aqui. Bom, pessoal, para nós esse momento aqui é um momento de celebração, né? Porque, olha só, nós chegamos ao 33º CONIC, e quando eu fui aluno aqui da UFAM, lá atrás, nem tinha esse congresso. E a gente ouvia falar de pesquisa, assim, muito longe. A gente sabia que tinha um professor, na minha faculdade só tinha um professor com doutorado. Isso eu estou falando há 34 anos atrás. Só tinha um professor com doutorado. Hoje, na faculdade, a FES tem 90% de professores com doutorado. Então, vejam como em 35 anos essa curva mudou. E foi o esforço que a instituição fez, né? Eu quero aqui lembrar de todos os reitores, todos fizeram um esforço para que a gente pudesse mudar essa curva, e hoje a gente tem mais de 85% de doutores na nossa instituição, e claro que esse número tende sempre a avançar, até porque os concursos, com raras exceções, eles são feitos exatamente para quem tem doutorado. Então, vejam, estou me referindo aqui aos alunos, vejam quando vocês hoje dizem assim, poxa, a maioria dos meus professores são doutores. Que bom, a gente fica feliz. Mas no passado não era. Isso era ruim? Não. Naquele tempo, a oferta também de pós-graduação era muito pequena. Mas os nossos professores também tinham um diferencial. Eles traziam muita experiência, né? Não tinham o título de mestrado ou doutorado, mas tinham uma experiência no magistério. Então, a UFAM teve grandes professores que não tinham a titulação formal, mas eram grandes professores, que gostavam de ensinar, que gostavam de compartilhar seu conhecimento.
Então, muitas gerações foram formadas por esses nossos mestres que nos ensinaram com todas as dificuldades da época. Naquele tempo não tinha internet, para quem não sabe. Então, hoje é muito fácil falar, puxar um artigo, fazer um download. No tempo que eu era aluno, isso não existia. Acho que o Davi também, né, Davi? Não tinha isso, né? Então, a gente tinha que ir lá, tirar uma cópia, entrar numa fila, enfim. Mas todos nós fomos formados. Então, quando a gente vê agora o CONIC nessa edição, a gente fica muito feliz de perceber quanto a nossa instituição amadureceu, quanto a nossa instituição avançou e quanto ela se tornou realmente grande com os nossos colegas aqui das unidades acadêmicas do interior, que já foram citadas, 5 unidades, os alunos que receberam, foram premiados localmente. Então, vejam, a Universidade Federal do Amazonas é uma universidade que, nas demais organizações das universidades, nós não somos mais uma universidade pequena, nós somos uma universidade média. Quem viu os dados do ano passado, e eu, Davi, eu quero te parabenizar aqui publicamente, nós conseguimos atingir 30 mil matrículas. Nós estamos entre as 15 universidades com o maior número de matrícula no Brasil. Isso eu estou falando pós-pandemia. Então, veja que nós recuperamos o quantitativo de alunos, né, que a pandemia, claro, impactou, mas nós fizemos esse trabalho, e eu aqui faço menção pública à PROEG por todo esse esforço, que não poderia ser diferente, com o apoio do então DAEST, que agora é PROAI, o acesso, a permanência, as bolsas. Vejam que há um trabalho articulado. E aqui nós estamos falando do trabalho da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E esse trabalho começa nessa sementinha chamada iniciação científica. Essa é a semente. A nossa gestão fez um esforço lá atrás. A saudosa professora Selma Bassal, aqui citada, na primeira semana que eu estava nesse cargo, ela esteve comigo e disse: reitor, a iniciação científica vai parar. Vai parar porque nós temos somente 40 bolsas a serem implementadas. E qual era a demanda? A demanda era de 560. Então, o que é que nós fizemos? Alocamos no orçamento o valor para 560 bolsas que estão aí até hoje. E vejam, nem todas as universidades alocam recursos próprios para a bolsa de iniciação. É bom que saibam disso, mas foi uma decisão que nós tomamos para que, naquele momento, o programa não paralisasse e o programa continuasse como continua até hoje. É claro que depois tivemos um incremento da FAPEAM, do CNPq, etc., normal. Mas essa foi uma decisão importante. Não foi, professora Adriana? Naquele momento, a senhora estava junto da professora Selma. Foi uma decisão fundamental para que a gente pudesse comemorar hoje a iniciação científica. E aí, depois, também, a professora Selma com a professora Adriana, né, buscaram ampliar a nossa rede de pós-graduação, fortalecendo as que já tínhamos e buscando parcerias, com mestrado interinstitucional, com doutorado interinstitucional. Para que isso, pessoal? Para que os nossos professores fossem mais qualificados. E também tinha cota de vaga para os nossos tais. É uma coisa que precisa ser dita. Cota de vaga para os nossos tais, para qualificar os tais. Então, a universidade também investiu fortemente nos tais, na gestão da professora Adriana com a professora Selma. Então, quando eu vejo os números da pós-graduação, professor Edgar, eu fico muito feliz, porque eu sei que esse é um trabalho de um esforço coletivo, né? Hoje, na liderança da professora Adriana, para que a gente pudesse chegar aonde chegou. E a Universidade Federal do Amazonas tem crescido na sua pós-graduação, não somente nos cursos novos, prata da casa, mas também cursos que estamos fazendo em parceria, em rede, com outras universidades. Recentemente, assinei o DINTER lá do INC, não é isso? Com a Universidade Federal de Pelotas, com a minha querida colega reitora Isabela, assinou também, e da COP, Itacoatiara, de 7, né? Vamos assinar o DINTER de engenharia de produção, exatamente. Vamos assinar brevemente o DINTER de engenharia de produção com o reitor Medronho, meu colega reitor da UFRJ, que também é um parceiro da nossa instituição. Enfim, pessoal, eu só quero me unir a todas as falas que foram realizadas aqui. É um momento de festa para todos nós. Adriana, eu quero parabenizar na sua pessoa toda a sua equipe, Eu sei que não é fácil
dirigir uma pró-reitoria. Eu sei que não é fácil fazer um evento como esse, né? Inclusive, o Edgar deu bons exemplos aí, né, Edgar? Eu sei que tudo isso acontece, mas o que é que nós precisamos fazer? É isso que o professor Edgar fez, e eu vou traduzir, professor, os exemplos que o senhor deu nos nomes aqui citados. Amor à nossa instituição. É isso. A pessoa ficar de madrugada acordada, ela não tem obrigação de ficar. Ela podia dizer, olha, não, agora chegou a minha hora de dormir. Mas ela ama a instituição. E quem ama se doa. E é assim que tem que ser. Então, se doou, ficou a madrugada acordado, envolveu a família. O resultado está aí, a gente nem saberia se o professor Edgar não falasse. Mas essa é uma prova de amor pela nossa instituição. E eu penso muitas vezes que muitos de nós fazemos isso, né? Quantas vezes a pró-reitora recebe ligação 11 da noite, eu não tenho nem dúvida disso. Eu não vou nem falar quantas eu recebo. Mas a gente não pode dizer, 18 horas de sexta-feira encerrou, parou, eu só atendo o celular 7 horas da manhã de segunda. Não existe isso. Quem não é o reitor, todos que se dispõem a ter cargo de confiança na instituição, sejam eleitos ou não, todos. É dedicação plena, integral, é amar a nossa instituição, porque os problemas vão existir, sempre vão existir, mas nós temos que ter a disposição de enfrentar com o diálogo, com o viés democrático, com a oitiva necessária, não é? Com a legalidade, enfim, tudo isso que vocês já sabem, eu não quero repetir aqui. Portanto, saudando a todos os colegas aqui, tais, docentes, alunos, o cerimonial disse que eu tenho que declarar aberto, né? Então, vamos lá. Então, declaro aberto o 33º CONIC da Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigado, tenham um bom dia. Nesse momento desfaz-se a mesa de abertura. Agradecemos a presença dos componentes da mesa e convidamos a ocupar o lugar no auditório para assistirem à continuidade da programação. Convidamos todos a prestigiar a palestra de abertura do 33º Congresso de Iniciação Científica. O palestrante que fará a abertura das atividades desse congresso é o professor Dr. Adalberto Luiz Val. Com grande prazer, apresento um breve currículo do professor Adalberto. O professor Adalberto Luiz Val é biólogo com pós-doutorado na Universidade de Colômbia Britânica, Canadá. Estuda adaptações biológicas às mudanças ambientais, tanto aquelas de origem natural, como causadas pelo homem em ambientes naturais e de criação de aquicultura. No INPA, desde 1981, envolveu-se com a análise das necessidades da Amazônia relacionadas à educação, ciência e tecnologia. Como membro de sociedades científicas nacionais e estrangeiras, organizou mais de 2 dezenas de eventos no Brasil e no exterior, publicou mais de 210 trabalhos inéditos em periódicos nacionais e estrangeiros, mais de 20 capítulos de livros e livros. Em 2015, recebeu o título de Cidadão do Amazonas. Em 2016, recebeu a honrosa homenagem Anísio Teixeira da CAPES-MEC. Em 2017, foi credenciado como professor adjunto da Escola de Pós-Graduação da Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá. E, em novembro de 2021, eleito membro pleno, direito, da Academia Municipal de Ciências. Mundial de Ciências. O título da palestra é Peixes da Amazônia no Antropoceno. Uma salva de palmas para nosso palestrante. Muito bom. O pessoal está pedindo para eu ficar aqui em cima. Eu gosto sempre de falar aqui embaixo, para ficar todo mundo junto, né? Mas é legal ficar junto mesmo, para a gente poder trocar ideias. Posso ficar aqui embaixo? Que bom. O professor Pulga estava falando e eu me lembrei dos velhos tempos. Ele tinha me cobrado aqui assim que chegou. Por volta de 1982, 83, o CNPq lança a ideia de ter os programas de iniciação científica. E
uma das instituições para testar o programa com 5 bolsas foi o INPA, aqui na região norte. E o sucesso desse programa deu no que deu. Está aí. Eu diria que 98% hoje dos nossos alunos de pós-graduação, de uma maneira geral, tiveram algum contato com o PIBIC. Portanto, o PIBIC é um programa de sucesso, sucesso integral, extremamente importante. Primeiro contato com a pesquisa científica, possibilidade de errar, escolher outro, caminhar por diferentes laboratórios, eu acho que isso é extremamente importante. Em 1978, quando eu cheguei à Amazônia, me apaixonei e fiquei por aqui, nós tínhamos, na cidade de Manaus, 5 doutores. No INPA, nós tínhamos 2 doutores. Na Universidade Federal, naquela época, nós tínhamos outros 2 doutores. E nós tínhamos um doutor que era médico e atendia no consultório, não tinha relação com as universidades. Esses eram 5 doutores que a gente tinha na Amazônia. E hoje a gente mudou esse quadro de forma muito radical. E eu estava me lembrando também, professores, quando nós montávamos um programa de pós-graduação, nós tínhamos que funcionar sem credenciamento. O programa de pós-graduação precisava credenciar pelo menos 5 mestres ou 5 doutores para requerer o credenciamento. Então, os primeiros alunos a fazer um curso de pós-graduação naquela época não sabiam se teriam os diplomas reconhecidos. Antes de reconhecer o programa de pós-graduação, a gente precisava titular essas pessoas. Então, era um período desafiador e foi muito difícil a gente montar os programas de pós-graduação que a gente tem hoje nas diferentes instituições aqui na região. A Universidade Federal do Amazonas tem um papel extremamente importante dentro desse contexto, junto com outras instituições da região, junto com outras universidades dos outros estados. Quando trabalhei na CAPES, a gente induziu vários programas de pós-graduação aqui na região, de tal forma que hoje a gente tem pelo menos um programa de pós-graduação em todos os estados da região. Bom, mas eu não vim aqui para falar sobre isso, eu vim para falar de peixe, tá certo? Eu vim para falar de mudanças climáticas, que é o que eu estudo e é o que eu tenho trabalhado ao longo desses quase 50 anos que eu tenho vivido aqui na Amazônia. Eu vou falar para vocês um pouquinho com esse tema aqui, ó, peixes da Amazônia no Antropoceno. Se você quiser usar o meu e-mail está aqui, fique à vontade para escrever. Aqui está o Twitter, fique à vontade para acompanhar. Aqui está o Instagram também, fiquem à vontade. Eu todo dia posto alguma coisa relacionada à ciência ou política científica nessas redes sociais. Eu organizei essa nossa conversa aqui com esses 4 aspectos. Um pouquinho sobre a Amazônia, de forma geral, depois um pouquinho sobre os peixes, falando sobre os novos desafios que o Antropoceno nos traz e as perspectivas para isso tudo. Eu gosto muito dessa figura que vem de um livro que foi publicado recentemente, mas é um trabalho já um pouco mais antigo, da professora Karina Horn, mostrando aqui basicamente a formação da bacia, com o início do levantamento dos Andes, com esses pontinhos vermelhos aqui nessa primeira parte da figura, e depois isso acontecendo, esse período aqui,
cerca de 65 milhões de anos atrás. Eu vou enfatizar isso, 65 milhões de anos atrás. É um tempo muito longo. Portanto, quando a gente está falando de Amazônia, a gente não pode ignorar essa história de levantamento dos Andes, da Cordilheira dos Andes, que vai, ao longo do tempo, interrompendo uma conexão Atlântico-Pacífico que passava aqui por dentro da Amazônia. Até que essa cordilheira, indicada aqui pelo vermelho, como eu disse, vai assumindo as configurações finais e direcionando a água para o Atlântico de uma maneira geral. A gente tem alguns lugares na Amazônia, e talvez alguns de vocês conheçam Alter do Chão, onde a gente tem areia praticamente do mar, tá certo? É onde a gente tem, na realidade, um levantamento do subsolo, né, que mostra bem claramente esse tipo de formação. Esses 65 milhões de anos, tá certo, representado por essas 6 figuras aqui, foram acompanhados, na realidade, por uma revolução também do ponto de vista da formação da bacia, né? Essa formação envolveu não só o aparecimento de novas espécies, mas também desafios para essas espécies. A Amazônia é uma história, como eu disse aqui, de tectonismos e mudanças do clima. Tectonismos são conexões e desconexões de rios, tá certo? São rios que estavam numa direção, acabam parte deles indo para um lado, parte para o outro, e a gente tem uma desconexão dos rios. As populações dos organismos aquáticos que viviam naquele rio originário ficam divididas em 2 e assumem uma evolução independente de 2 grupos e, portanto, formam novos organismos. Para quem está em Manaus, quiser ver isso, vá ao Tarumã. O Tarumã é um exemplo bem típico desse tipo de evento. Também tivemos aqui mudanças climáticas extremas, por conta da época da glaciação, por exemplo, tá certo? Vários organismos acabaram se agrupando em ilhas dentro da Amazônia e acabaram sobrevivendo a esses períodos de desafios provocados pelo período glacial. Outro aspecto extremamente importante da Amazônia, nós tendemos a negligenciar isso. A Amazônia se estende por todo o norte da América do Sul. Ainda que o Brasil detenha a maior parte da Amazônia, tá certo? A Amazônia, na realidade, se estende por todos os 9 países do norte da América do Sul. E aí está incluído o Rio Amazonas, com seus 6.992 quilômetros, desde a nascente aqui no Nevado Misme até a desembocadura no Atlântico. 60% desse território está dentro do Brasil, tá certo? E aí eu abro um parênteses aqui, um pouco para conectar com os desafios que é ter uma instituição aqui na Amazônia. Nesses 60% do território brasileiro, representado aqui pela Amazônia, tá certo? Em cada um dos estados, a gente tem uma universidade federal demandada pela Constituição brasileira. Em alguns estados, mais do que uma, como é o caso do estado do Pará, tá certo? Mas, lamentavelmente, nesse espaço todo, que gera 10% do PIB brasileiro, tá certo? Recebemos pouco mais de 4% dos investimentos em ciência e tecnologia. Ou seja, se a gente tivesse uma distribuição igual dos recursos, nós deveríamos ter pelo menos 10% dos investimentos em ciência e tecnologia aqui na região. Temos pouco mais de 4%. E nessa última figura aqui, mostrando a região amazônica dentro do Brasil, desde das transições ecotonais aqui no estado do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso para cima. Em azul claro, dentro desse mapa, vários países aí europeus, com ainda espaços em cinza aí
que, se reunidos, poderíamos ter outros países. Portanto, aí eu gostaria que vocês tivessem como mensagem desta figura que pensar a Amazônia requer pensar numa escala muito maior do que aquela que a gente está acostumado a lidar. Tá certo? Quantas instituições nós temos em vários desses países, Alemanha, França, compare isso com a Amazônia brasileira. Tá certo? A região amazônica, o bioma amazônico, ocupa uma área que é equivalente à área continental dos Estados Unidos. Quantas instituições de grande porte a gente tem nos Estados Unidos? Então, se a gente quiser fazer da Amazônia um player global importante, nós precisamos rever os investimentos que fazemos nessa região. Toda vez tratamos de investimento na região como investimentos históricos. A Amazônia sempre recebeu os 4% em ciência e tecnologia. Na hora de ter recursos novos, 4% vai para a região. Precisamos parar de pensar dessa forma e pensar em investimentos estratégicos na região. Significa pensar a Amazônia na grandeza que ela é e nesse quesito fazer os investimentos adequados. Essa região, como vocês sabem, é uma região extremamente dinâmica, com picos de cheia e de vazante bastante regulares, está certo? Em alguns anos, como 2023, 2024, extremamente extremos. E isso requer dos peixes da região adaptações extremamente importantes para enfrentar essas situações. Se eu tivesse que eleger um slide para dizer para vocês sobre a diversidade também ambiental da região, eu escolheria o encontro das águas, tá certo? As águas pretas do Rio Negro com as águas brancas dos Solimões amazônicos. Além desses dois tipos de água, a gente tem também as águas claras do rio Tapajós. Portanto, de acordo com o professor Scioli, um alemão que estudou exaustivamente os tipos de água da Amazônia, a gente tem basicamente esses três tipos. Existem algumas variações por aí, mas basicamente esses três tipos de água que a gente tem na região. E cada uma das micro-regiões que a gente tem contidas na Amazônia presta serviços extremamente importantes do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Eu trago essa figura de um policy brief que a gente escreveu recentemente, que foi apresentado, inclusive, na COP agora, na COP 29, sobre os serviços ambientais que as águas da Amazônia prestam para o mundo todo, inclusive para a agricultura no sul da América do Sul. A Amazônia, portanto, é uma região diversa e é sazonalmente dinâmica, tá certo? A gente precisa sempre lembrar disso quando a gente está falando sobre a Amazônia. E isso, de certa forma, delineou a diversidade de peixes que a gente tem na região. Uma enorme diversidade de peixes. Desde os gigantes, como são, na realidade, a piraíba, tá certo? Que é um peixe de couro, ao pirarucu, que é um peixe de respiração aérea obrigatória. Eu vou sublinhar isso. Significa que, se o pirarucu ficar embaixo d'água, ele morre afogado. Tá? Um peixe que morre afogado é um peixe de respiração aérea obrigatória. Além dos peixes utilizados como alimentos, várias espécies de peixes ornamentais, que têm um mercado mundial extremamente importante e mantém cidades inteiras na Amazônia, como é o caso de Barcelos, mas também várias cidades na Colômbia, que exportam peixes ornamentais. Esses peixes ornamentais, de agora por diante, a partir de 2030, existe um acordo mundial que não vai poder mais ter origem no extrativismo. Vai precisar ser produzido a partir da reprodução em cativeiro.
Então, isso significa a abertura, primeiro, de uma área de estudo extremamente importante, que é a reprodução de peixes ornamentais. E, segundo, um mercado imenso novo que está para nascer. Eu fiz um estudo disso há 2 anos atrás, sobre a distribuição dessas espécies de peixes, e nós temos desde os peixes menos especializados, dos peixes mais especializados aqui no fim, até os peixes menos especializados no topo desta área. Então, a gente tem aí um vasto conjunto de cerca de 3.000 espécies de peixes diferentes. Mas, lamentavelmente, para quem assistiu o Globo Rural ontem pode confirmar isso, tá certo? Lamentavelmente, a gente não tem nenhuma espécie de peixes da Amazônia, ou mesmo brasileiras, no mercado mundial. Mesmo no Brasil, a espécie de peixe consumida na alimentação é uma espécie exótica, que é a tilápia. Tá certo? A gente vai nos mercados e tem a tilápia. A tilápia não é uma espécie brasileira, é uma espécie exótica. Mas, de longe, não compete nem com tambaqui, nem com jaraqui, nem com pirarucu. Por que será que a gente não tem uma espécie de peixe amazônico ocupando o mercado brasileiro mesmo, o mercado sul-americano ou mesmo o mercado mundial, né? Falta de estudo não é. Nós temos um vasto conjunto de informações. Tanto é que a China usou essas informações, produziu tambaqui, e o ano passado foi a primeira exportação de tambaqui deles. Eles exportaram cerca de 800.000 toneladas de tambaqui o ano passado. Portanto, o tambaqui é uma espécie nativa da Amazônia, tá certo? Está sendo exportada pela China. O pirarucu vai indo pelo mesmo caminho, está sendo produzido na Flórida, nos Estados Unidos, e provavelmente vai começar a ser exportado também. Também uma espécie nativa da Amazônia. Falta de estudos não é, mas falta coisa básica para fechar essa cadeia de valor. Sabe uma coisa básica que a gente não tem aqui? Embalagem. Não tem embalagem para colocar um peixe no mercado. Se você for hoje comprar peixe no mercado, que tipo de embalagem vem? Um saquinho plástico bem dos marreta, tá certo? Que é colocado o peixe dentro. Isso não vende o peixe no mercado mundial. Precisamos ter alternativas para isso. Muito bem, esses peixes desenvolveram um vasto conjunto de adaptações, por exemplo, para a tomada de oxigênio, para a respiração, tá certo? Durante o processo de formação da bacia, naqueles 65 milhões de anos, tinha problemas extremamente sérios com a falta de oxigênio na água. Então, muitas espécies de peixe passaram a respirar o ar, como o pirarucu, por exemplo, mas outras espécies começaram a usar a pele, o estômago e o intestino, uma adaptação super interessante de várias espécies de peixes na Amazônia. Eles vão para a superfície da água, engolem água misturada com ar e bombeiam isso através do trato digestivo. Entre o estômago e o intestino tem uma regiãozinha ali supervascularizada, onde se dá a troca gasosa. Tá certo? E esses peixes são facultativos. Quando não tem oxigênio na água, eles viram peixes de respiração aérea. Tá certo? Eles são facultativos. Quando tem oxigênio, respira na água, né? Então, são muitas adaptações. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui tem uma lista dessas adaptações. Não só em termos morfológicos, mas eles também têm outros tipos de adaptações. Por exemplo, migração lateral, né? Nós todos já vimos isso, né? Os pescadores conhecem isso perfeitamente. Eles colocam as redes nas entradas do igapó, tá certo? À medida que o peixe vai entrando para dentro da mata inundada, eles capturam esses peixes. Eles entram de manhã e saem à tarde. Então, quando é de manhã, eles engatam na rede, entrando no igapó, e quando é de tarde, eles engatam na rede, saindo do igapó.
Tá certo? Por quê? Porque durante o dia no igapó tem um pouco mais de oxigênio. À noite eles têm que voltar para a água corrente do rio, que tem mais oxigênio, né? Os lábios do tambaqui também são muito interessantes dentro desse contexto. Os tipos de hemoglobina, que é o pigmento respiratório que tem no sangue desses animais, também varia, não só de um peixe para o outro, mas varia sazonalmente também por conta das variações sazonais. Portanto, um vasto conjunto de modificações, de adaptações para se haver com as mudanças ambientais. Também, peixes que vivem nos 3 diferentes tipos de água, como é a sardinha, por exemplo, que é encontrada nos 3 diferentes tipos de água da Amazônia, elas têm diferentes compleições genéticas. Elas expressam o seu material genético de forma diferente nos diferentes tipos de água, tá certo? E aí, com isso, o peixe consegue viver nos 3 diferentes tipos de água que a gente tem na Amazônia de uma maneira geral. Um ponto interessante que eu quero chamar acerca deste trabalho aqui é que a grande maioria desses resultados que eu estou mostrando para vocês foi obtida por estudantes de pós-graduação. A gente estimula muito os nossos estudantes a publicar os seus trabalhos em revistas de destaque no mundo inteiro, tá certo? Então, isso faz com que os estudantes passem a ter, na realidade, a visibilidade junto à comunidade científica de uma maneira geral, tá certo? No caso dessa sardinha, esses diferentes tipos de genes que são expressos, e eu marquei aqui em diferentes cores, estão relacionados à capacidade desse organismo de refazer a regulação iônica nos 3 diferentes tipos de água que a gente tem na Amazônia. As águas têm composição química diferente e exigem dos peixes que eles tenham diferentes respostas a essas composições da água para poder fazer a regulação iônica. Então, aqui, nas águas pretas, por exemplo, a gente tem a expressão máxima de todos esses genes aqui. Depois, nas águas brancas, um pouco menos, e aí, nas águas claras, menos ainda a expressão desses genes. A gente chamou isso de plasticidade fenotípica, tá certo? Ou seja, o genótipo está lá, mas a partir daquele genótipo a gente tem diferentes expressões de acordo com o ambiente que o organismo está vivendo. Portanto, diferentes fenótipos. Isso é plasticidade fenotípica. Então, sim, a plasticidade fenotípica ajuda os peixes a enfrentar esses baixos pHs e as águas pobres ionicamente do Rio Negro. Portanto, a Amazônia, gente, se eu tiver que deixar uma mensagem sobre esse segundo ponto da nossa conversa, a Amazônia é uma região diversa, sazonalmente dinâmica, e a diversidade de peixes garante a resiliência e, portanto, a segurança alimentar. 90% da proteína consumida pela população interiorana na Amazônia tem origem nos peixes. Portanto, se a gente tiver uma ameaça aos peixes, nós temos um problema extremamente sério para a questão da segurança alimentar dessas populações. Agora, essa resiliência dos peixes, elas foram construídas ao longo daqueles 65 milhões de anos, tá certo? De formação da bacia. Essa resiliência, no entanto, ela não consegue responder às pressões que a gente está fazendo no ambiente. A quantidade de mercúrio que a gente está botando no ambiente hoje é brutal. A outra coisa, por que a gente tem que fazer dragagem de rio na Amazônia? Nós pagamos mais de 120 milhões para um navio americano vir fazer uma dragagem aqui na costa do Tabocal até Itacoatiara. E está começando a chover. Para que fazer isso? Tá certo? O que tem lá naquele fundo de rio? Tudo, desde o começo do levantamento dos Andes até hoje.
tem metais, tem mercúrio, tem resto de petróleo, tem sedimento tóxico. Isso vai ser levantado para a coluna d'água e vai correr até o Atlântico. Portanto, vai resolver o problema econômico, por um lado, e vai causar problemas extremamente sérios quanto à disponibilidade de peixes, por exemplo, e qualidade do ambiente, pelo outro lado. Problemas que a gente precisa pensar e a ciência tem respostas por isso, né? Quais são os novos desafios? Os peixes da Amazônia são capazes de enfrentar as mudanças nas condições ambientais? Nós falamos aqui hoje de manhã sobre a questão das mudanças climáticas, né? Esse é um problema extremamente sério. Nós estamos falando de antropoceno, ainda que o antropoceno não seja uma era geológica reconhecida oficialmente, tá certo? E é preciso enfatizar isso, há um conjunto de características ambientais que se somam, são sinérgicas e estão acontecendo neste exato momento no mundo inteiro. E é por isso que nós temos chamado isso de antropoceno. Mas quem reconhece uma era geológica especificamente, tá certo? Não somos nós, né? Não somos nós, né? São os geólogos de uma maneira geral. E eles não reconhecem isso nesse momento, né? Agora, um aspecto extremamente importante que eu gostaria de mencionar para vocês é que a gente, desde o momento aqui da Revolução Industrial, a gente tem um crescente dos níveis de CO2 na atmosfera de uma maneira geral, tá certo? Desde lá, por volta de 1750, até este momento, tá? Se você pegar 2 anos consecutivos aqui, ó, e eu peguei esses dados aqui para anteontem, novembro 22 de 2024, os níveis de CO2 eram da ordem de 424 ppm de CO2. No ano anterior, na mesma data, era 421,5. Portanto, a gente teve um aumento aí de cerca de 2,53 ppm de um ano para o outro. Lá atrás, na época da Revolução Industrial, os níveis eram da ordem de 280 ppm. Portanto, a gente tem um aumento brutal dos níveis de ppm de CO2 desde o momento da Revolução Industrial até o momento atual. E boa parte disso vem da queima de combustíveis fósseis, de uma maneira geral. E a gente hoje ainda discute se vamos ou não explorar petróleo na foz do Amazonas. Tá certo? Então, eu acho que a gente tem aí uma série de contradições que a gente precisa rever com base na ciência, né? Não podemos esperar muita coisa a partir das eleições que acabamos de ter nos Estados Unidos, tá certo? Nós vamos ter uma postura mundial, tá certo? Diferente a partir de agora, né? A COP30, que vai ser em Belém, vai ter uma discussão muito profunda sobre isso e vai cair no colo do Brasil a discussão desses aspectos, e nós precisamos estar preparados para isso. No que se refere à Amazônia, se você tiver uma avaliação dos níveis de enchentes, tá certo? Nos últimos 30 anos, a gente teve enchentes cada vez maiores e tivemos secas cada vez menores, mais intensas, tá certo? Isso faz como amplitude a diferença entre a cheia e a vazante, nos últimos 30 anos, aumentou de forma muito significativa. Isso tem um impacto muito grande sobre os peixes, de uma maneira geral. Tá certo? No que se refere ainda às águas, as consequências dessas mudanças climáticas são que as águas da Amazônia, que já são quentes, vão ficar mais quentes ainda. As águas que já são ácidas, como são as águas do Rio Negro, vão ficar mais ácidas ainda. E as águas que já têm pouco oxigênio vão ter menos oxigênio ainda. Nós chamamos isso de trio da morte. Tá? Temperaturas mais águas mais ácidas e hipóxia, menos oxigênio. Tá? Isso é conhecido para quem trabalha com organismos aquáticos, de uma maneira geral, de trio da morte. E é isso que a gente tem aqui na Amazônia, de uma maneira geral.
Sim, os peixes desenvolveram um vasto conjunto de adaptações para enfrentar os principais desafios ambientais naturais, como hipóxia, acidificação, águas mais quentes e frias, tudo, entretanto, dentro de um certo limite. Toda vez que a gente interferir no ambiente, a gente leva os peixes, de uma maneira geral, para limites cada vez maiores, tá certo, das suas habilidades em resistir a essas variações climáticas. Isso vale para a floresta também, tá certo? À medida que a gente vai aumentando a temperatura, a gente vai tendo desafios extremamente grandes. Peixes que vão sobreviver a esses ambientes onde o trio da morte prevalece, como nós mostramos nesse trabalho que foi publicado ano passado, serão aqueles que têm adaptações para viver esses desafios de forma mais efetiva, né? Esse trabalho foi de um estudante de doutorado do Canadá, que esteve fazendo uma parte do seu doutorado aqui com a gente, mostrando, aqui está muito pequenininho, talvez você não consiga ver, mas aqui é o tempo que o organismo demora para tombar, tá certo? Quando você coloca ele num desafio. E aqui são as temperaturas, tá certo? A gente foi aumentando as temperaturas para várias espécies de peixes. O que a gente observa é que toda vez que a gente tem um aumento da temperatura, o peixe demora menos tempo para tombar, ou seja, os nossos peixes da Amazônia vivem já muito próximo dos seus limites térmicos. A mesma coisa que mobilidade, por exemplo, do esperma dos peixes. À medida que eu tenho um aumento da temperatura, tá certo? Eu tenho, na realidade, uma maior mortalidade dos animais, tá certo? Eles acabam tendo um aumento da mortalidade à medida que eu aumento a temperatura. Isso significa que eu tenho um resultado do processo reprodutivo menor do que isso. Esse trabalho foi desenvolvido também por um aluno de doutorado. Alguém consegue olhar esse mapa? É o mapa da Amazônia, mas conseguiria me dizer o que são esses pontinhos aí, vermelho, azul? São os focos de incêndio que nós tivemos em agosto deste ano. Ou seja, nós tivemos fogo na Amazônia praticamente inteiro nessa parte do rio Amazonas para baixo. Tá certo? Olha o que aconteceu com o estado do Acre aqui, ó. Tá? Isso do ponto de vista dos organismos, de uma maneira geral, isso é um desafio extremamente grande. Um dos produtos dos incêndios florestais é a fumaça, nós todos vimos. O que acontece com os peixes de respiração aérea? Uau! É a mesma coisa que acontece com a gente, eles morrem. Tá certo? Além disso, eles têm que lidar com a cinza que chega nos corpos d'água de uma maneira geral, que, por via de regra, são altamente tóxicas para os peixes, né? E aí, a falta de água no sistema. E aí, tem uma mortalidade extremamente significativa, né? Esse trabalho feito pelo Derek mostra que aqui a temperatura máxima que os peixes aguentam, aqui são várias famílias de peixes. Nessa de menor temperatura aqui, ó, são os caraciformes, os caracídeos. Quem são os caracídeos? O jaraqui, matrinchã, tambaqui. Quem são esses peixes? São os peixes que a gente come. Então, esses peixes já estão vivendo muito, muito próximo do limite térmico deles. Se a gente tiver um aumento da temperatura ambiental, que aumenta a temperatura da água, esses peixes desaparecem do sistema e a gente tem um problema extremamente sério de segurança alimentar de uma maneira geral. Esse é um trabalho que eu publiquei com a Suzana, que foi estudante aqui da Universidade Federal,
tá certo? Saiu no Journal Experimental Biology, uma das mais importantes revistas que tem sobre biologia experimental, mostrando, tá certo, o impacto que houve das mudanças climáticas, do aumento da temperatura sobre os peixes da Amazônia. Uma coisa interessante que a Suzana fez, ela fez a amostragem no meio desses peixes mortos aqui, para ver quem eram esses peixes que estavam morrendo. 90% deles, de acordo com o trabalho do Derek, são aqueles que aguentam menor temperatura. Portanto, peixes que são usados na nossa alimentação. Tá? Esse é um problema extremamente sério para isso. Esse é um outro trabalho também lá de uma colega do Instituto, mostrando que, à medida que a gente tem um aumento na temperatura, a gente tem uma mortalidade também muito significativa de árvores na Amazônia. Tá? Isso interfere, evidentemente, com os processos todos que a gente tem por aí. Para poder encaminhar um pouquinho mais para estudar isso, o que nós fizemos foi construir no INPA 4 salas climáticas que reproduzem o cenário ambiental do ano 2100. Então, o que a gente fez foi o seguinte, lá na floresta colocamos uma torre, tá? E essa torre manda informações sobre o ambiente a cada minuto para os computadores do laboratório. Temperatura, nível de CO2, umidade, luminosidade. Esses computadores ajustam um conjunto de máquinas aqui e simulam essas condições ambientais dentro dessas salas climáticas. A gente tem uma sala controle, uma que reproduz o cenário brando, outra o cenário intermediário e outra o cenário drástico. Tá certo? Então, a gente, nestas salas, incuba diferentes tipos de organismos, peixes, plantas, insetos e assim sucessivamente. E aí o que a gente viu foi o seguinte, no caso do tambaqui, existe uma mudança radical da expressão gênica, principalmente dos genes relacionados a controle da temperatura. Mas, por outro lado, se os peixes são ainda muito pequenininhos, o que acontece com eles nas salas intermediárias e drásticas? Eles passam a ter lordose, cifose, escoliose, tá certo? E cerca de 40% dos animais têm alguma modificação morfológica. Peixes com esse tipo de modificação morfológica não conseguem sobreviver no ambiente. Eles vão ser predados, tá certo? Então, o que acaba acontecendo é uma diminuição da população dos peixes lá na região. E isso, portanto, configura o que a gente chamou de trio da morte, aquecimento, acidificação e hipóxia, interferindo de forma dramática e drástica sobre a segurança alimentar na região amazônica, de uma maneira geral. Junto com isso, a gente tem uma série de outros fatores que agem de forma sinérgica, que somam com as mudanças climáticas. E aqui alguns exemplos que eu trouxe disso, né? A questão da mineração na Amazônia. Não só a mineração de ouro, que joga mercúrio no ambiente, mas, por exemplo, a mineração de cobre, que nós temos e é um metal tóxico que causa problemas extremamente sérios nos peixes da região. Felizmente, para os peixes, nem tudo é notícia ruim, os peixes do Rio Negro, à medida que a gente tem mais carbono orgânico dissolvido, que é o que dá a coloração preta para a água do Rio Negro, a gente tem uma proteção maior dos peixes aqui, ó. E aqui a medida da concentração de cobre que mata os peixes. À medida que eu aumento a concentração de água do Rio Negro, eu preciso de mais cobre na água para poder ter a mesma mortalidade. Ou seja, a cor preta do Rio Negro ajuda a proteger o peixe no caso de poluição por metal, mas só as águas do Rio Negro, tá certo? Outro desastre que a gente tem na Amazônia, plástico. Muito dos nossos plásticos vão se acumulando em certas partes dos nossos corpos d'água que tem na região, sendo que uma parte desses plásticos vem
com as chuvas, com a umidade que vem dos países europeus para cá e precipitam aqui. São os microplásticos e os nanoplásticos, que se somam com os plásticos que nós jogamos na água. Esses microplásticos estão sendo encontrados na carne dos peixes que nós consumimos, tá certo? E isso é extremamente dramático. Nós temos 2 barreiras nos nossos corpos que são, em tese, intransponíveis. Uma delas é a barreira placentária, tá certo? Durante o processo evolutivo, a barreira placentária foi desenhada para proteger o novo organismo que estava sendo formado. E a outra barreira é a barreira encefálica. Pois bem, nós estamos encontrando microplásticos no cérebro de neonatos. Então, esse é um problema extremamente sério. Há um volume especial dos anais da Academia Brasileira de Ciências, está saindo agora só sobre esta questão, que a gente acabou de editar. Portanto, eu acho que assim, cada um de nós precisa, de certa forma, fazer a sua parte nesse contexto. Adeus saquinhos plásticos de supermercado, adeus pratinhos, adeus copinhos, adeus cotonetes de plástico. Tem alternativas para isso, tá certo? A gente precisa trabalhar essas alternativas, né? Outro ponto é o mercúrio, tá? Problema extremamente sério. O mercúrio é o único metal líquido, tá certo, que evapora quando é queimado, e por isso que a gente tem mercúrio em lugares que não tem mineração, como é o Rio Negro, por exemplo, tá certo? E isso contamina os peixes. Qual o problema do mercúrio central? Ele bioacumula. Então, você pode comer um peixe que tem só um pouquinho de mercúrio, mas você come uma segunda vez, dobra a quantidade de mercúrio que você tem no corpo. Você come de novo, ele aumenta um pouquinho mais. Então, a gente vai bioacumulando mercúrio, e isso tem problemas extremamente sérios para nós, de uma maneira geral. Então, a pressão humana sobre a biodiversidade está aumentando constantemente. Ao mesmo tempo, os esforços de conservação não têm sido suficientes para conter a perda da biodiversidade em escala global. A mudança climática causada pelo homem está aumentando cada vez mais a perda da natureza e suas contribuições para a pessoa. E há um alerta que acaba de sair, tá certo, de que a produção de alimentos está ameaçada hoje pela perda de biodiversidade de uma maneira geral. Bom, para encerrar, então, quais as perspectivas que a gente tem dentro deste contexto? Este é um trabalho que eu publiquei junto com colegas na Science o ano passado, dizendo o seguinte: olha, gente, por que a gente tem que fazer uma COP do clima lá em Baku, no Azerbaijão, uma COP da biodiversidade em Cali, na Colômbia, se os problemas estão conectados? Tá certo? A causa da perda da biodiversidade e a causa das mudanças climáticas é exatamente a mesma. É o homem. Nós estamos agindo de forma irresponsável sobre os nossos ambientes, tá certo? Os grandes produtores e consumidores de petróleo, de uma maneira geral, que construíram os seus países que têm hoje, tá certo? Foi à custa da queima de combustíveis fósseis. E isso está produzindo um problema que está sendo compartilhado principalmente pelos países mais pobres de uma maneira geral. Muito bem. Temos a COP do clima e a COP da biodiversidade, que deveriam acontecer simultaneamente no mesmo lugar, tá certo? Mas por que a gente não tem uma COP social? Não era tempo da gente começar a discutir questões sociais? A guerra, a questão dos alimentos, tá certo? A questão das migrações internas nos países. Isso tudo precisa ser discutido. E a origem dessas questões também são as pressões antrópicas de uma maneira geral. Então, nós precisamos trabalhar isso tudo. Esse trabalho que a gente publicou trata exatamente desta questão, tá certo? A gente publicou na Science uma discussão profunda sobre esta questão das 3 crises
que o mundo vem passando e que tem sido tratada de forma muito frágil, tá certo? Então, eu faço uma lista aqui do que a gente deveria pensar em termos da conservação ambiental e segurança alimentar. Precisamos interromper a construção de novas barragens e implementar fontes alternativas de energia renovável. Você já se deu conta de que, para a gente levar 1 litro de diesel lá na cabeça do cachorro para produzir gelo, a gente queima outros 4 litros de diesel? Será que a gente não tem outra forma de produzir energia lá? Tem. Por que a gente não produz? Porque não gera dinheiro. Tá certo? Então, a gente fica, na realidade, buscando outros caminhos. Nós precisamos expandir o tratamento de água e controle da poluição. 100% dos igarapés que atravessam as nossas cidades, aqui na Amazônia, estão comprometidos do ponto de vista da poluição, quando deveriam, na realidade, ser igarapés que a gente cuidasse com todo o carinho do mundo para ter água limpa. Investir em ciência, tecnologia, inovação e alfabetização hídrica. Nós não damos conta, para nós é mais fácil ir lá comprar uma garrafinha de água do que abrir uma torneira e tomar água, tá certo? Como se faz em qualquer país desenvolvido do mundo, tá certo? Alinhar estratégias de redução do desmatamento e degradação com a política climática. A gente já falou um pouco disso aqui. Empoderar povos indígenas e comunidades locais na gestão de recursos hídricos. Estabelecer novos marcos de conservação e fortalecer a governança transnacional e a coordenação para a proteção dos rios. O Brasil, na realidade, a Bacia Amazônica Brasileira é um receptor final do que acontece nos demais países. As nascentes dos rios estão nos outros países, tá certo? E acho que esta coalizão com os outros países é extremamente importante. Por fim, eu quero deixar aqui para vocês essa menção a esse relatório Oxford Martin. Esse relatório foi preparado por uma comissão chamada Comissão para as Gerações do Futuro e, posteriormente, recebeu esse nome, Comissão dos Não Nascidos, tá certo? E eles propõem que a gente tenha, para resolver isso tudo, coalizões criativas, extremamente importante entre os países e instituições inovadoras, abertas e revigoradas. Vocês já pararam para pensar como é que a gente constrói as universidades no Brasil? Longe da cidade, com um muro em volta. A gente precisa ter, na realidade, uma integração muito forte com as sociedades de uma maneira geral. Não adianta construir a universidade longe dos centros urbanos. Uma boa parte das universidades americanas, por exemplo, são no meio das cidades. Tá certo? Por quê? Porque precisa interagir com a sociedade. Nós precisamos colocar a ciência no colo da sociedade de uma maneira geral. Nós precisamos fazer uma revalorização do futuro, tá certo? Isso significa que a gente precisa ter foco nos negócios de longo prazo. As gerações futuras não podem ser taxadas, elas nem nasceram ainda, tá certo? Nós precisamos ter investimento em gerações mais jovens. Esse é um grande desafio, principalmente para os países em desenvolvimento. Hoje, uma boa parte dos nossos jovens está migrando para outros países, indo trabalhar em outros países, tá certo? Quando nós precisamos desses jovens aqui. Nós precisamos de uma adoção de uma plataforma comum de compreensão acerca dos impactos ambientais. Infelizmente, a reunião de Baku, no Azerbaijão, não foi capaz de encaminhar solução para isso, tá certo? O que nós vivemos em termos de Amazônia é um momento que eu chamei aqui de nem financiamento, nem mitigação, tá certo? E se você pegar aqui, ó, em verde, aqui é o que está nas outras regiões do mundo, sobre os investimentos nos recursos aquáticos. Quando chega aqui na Amazônia, a gente não tem o verde, tá certo? Nem financiamento, nem mitigação, nem. Tá? Por isso, a gente está propondo a criação de uma nova instituição na Amazônia que possa usar as informações que têm sido geradas sobre a Amazônia de uma maneira geral, nos vários países do mundo,
tem departamentos de Amazônia em várias universidades no exterior, trazer essas informações e compartilhar essas informações aqui dentro da Amazônia. E isso está sendo proposto no âmbito do Instituto de Tecnologia Panamazônico, para a gente poder avançar com isso. Considerando que informação e tecnologia na realidade, o conjunto de soluções sustentáveis para a inclusão social. Enfim, educação, ciência e tecnologia são, na realidade, a única forma de proteger a biodiversidade e os recursos naturais e garantir uma melhor qualidade de vida para as populações urbanas e ribeirinhas da Amazônia e de outros rincões do planeta também, por que não? E educação, ciência e tecnologia são também o único caminho capaz de produzir alternativas para a redução dos impactos antrópicos sobre o planeta de uma maneira geral. Eu quero deixar aqui também um agradecimento a todas as agências que têm apoiado os nossos trabalhos de uma maneira geral e a atenção de todos vocês presentes aqui e também no exterior. É um prazer imenso estar aqui de volta à Universidade Federal para conversar com jovens. Isso é de fundamental importância. Muito obrigado pela atenção de vocês. Antes de abrir para perguntas, a gente vai ter uma breve palavra do professor Edgar Sanches. Obrigado, Camila. Professor Adalberto, muito obrigado pela sua palestra. Desde que o senhor enviou o tema para a gente, eu achei um tema muito instigante, porque ele traz uma interdisciplinaridade muito grande para fazer com que os nossos alunos possam refletir, né? Então, nós falamos de descarbonização, a gente fala da necessidade de desenvolvimento de novos materiais, como materiais de embalagem, a gente fala de segurança alimentar, nós falamos de diversos assuntos que podem ser realocados em diferentes segmentos para que, de uma forma geral, todos abranjam o tema que o senhor trouxe. Eu queria que o senhor desse uma palavrinha para os nossos alunos, de incentivo, de que maneira eles podem olhar um tema tão amplo e se identificar em algum tema de pesquisa e entender que, dentro de um tema amplo, em nome da ciência e do que eles fazem, eles podem contribuir também para esse movimento que o nosso evento está propondo, que é o movimento da ciência em prol dessas questões que afligem a humanidade hoje. Olha, eu tenho muito conversado com os meus estudantes, a gente se reúne toda sexta-feira, e eu tenho um grupo que trabalha comigo de cerca de 40 pessoas, super legal. Só temos 2 contratados no INPA, o resto são todos estudantes, bolsistas do Brasil, tem gente do exterior. Eu tenho 3 alunos na Universidade de Laval, no Canadá, e eu tenho dito a todos eles o seguinte: eu acho que a gente precisa conhecer e saber dos desafios globais. Falamos de vários dos desafios globais aqui. E acho que a gente precisa se sentir bem para estudar um desses desafios com muito foco, mas sem desconectá-lo dos outros desafios. Não dá para a gente estudar tudo, não dá para abraçar tudo. Selecione um. Selecione aquele que você se sinta mais confortável para estudar, que você goste de estudar, tá certo? A iniciação científica é um momento super legal da vida da gente. Eu não tive oportunidade de fazer iniciação científica na minha vida. Queria ter feito. Mas eu tive a oportunidade única, tá certo? Muito especial de ter nascido numa fazenda e ido pescar desde da tenra idade. E a primeira pergunta que fiz quando tinha 8 anos de idade é: como é que um peixinho consegue viver lá debaixo d'água? Da onde ele tira o ar que precisa para respirar? Tá certo? Eu não sabia disso. Sabia que, de algum jeito, ele fazia. E aí, depois, acabei estudando isso como um tema central da minha carreira. Mas nunca me desconectei dos grandes desafios globais. Acho super importante, professor Edgar, que a gente se sinta bem estudando um determinado assunto. Ciência é uma arte, e a gente precisa gostar de fazer essa arte, gostar de pintar, gostar de escrever,
gostar de fazer uma poesia nova, tá certo? Como cada um gosta de fazer essas coisas, a gente gosta de fazer ciência, tá certo? Então, precisa gostar de fazer. Eleja um problema, sem estar desconectado dos problemas, dos desafios globais de uma maneira geral. A ciência é uma atividade social com fins sociais. O tempo da ciência feita entre quatro paredes, a partir da cabeça de uma única pessoa, já acabou, tá certo? Hoje nós precisamos estar dialogando com a sociedade no qual a gente está inserido e com os demais ramos da ciência de uma maneira geral. Temos um tempinho para abrir para perguntas para o professor. Professor Adalberto, eu gostaria de dizer que essa apresentação ela foi impecável e chega a me sensibilizar emocionalmente mesmo, no sentido de que eu sou do interior do Amazonas, eu cresci no município de Nova Olinda do Norte e, apesar dos desafios e dificuldades da educação do interior, eu fiquei muito feliz de ver essa apresentação, porque eu pude perceber hoje que eu consegui, apesar de todas as dificuldades, apreciar o ensino básico e conseguir compreender conceitos e reconhecê-los durante toda a sua apresentação. Conceitos de biologia, de química, de geografia, que foi a área da ciência pela qual eu segui. E também falar da minha realidade chega a ser emocionante para mim. Eu me emociono porque eu sei que são poucos do interior que chegam onde eu cheguei aqui. Eu me formei recentemente. Na época que eu passei pelo Enem, eu acho que 5 colegas meus de toda a minha cidade conseguiram passar para a universidade pública. E me toca muito, né, falar sobre essa realidade. Chega a ser sensível a forma como o senhor trata a ciência, não apenas como um trabalho, mas como uma arte. E toda essa disciplinaridade que o senhor apresenta no seu trabalho me emociona no sentido de que aqui o senhor me propõe ir além da minha área de estudo, da minha área de trabalho. É claro, com foco naquilo que eu estou trabalhando. Eu sou membro do Laboratório de Geografia Humana, do Departamento de Geografia daqui dessa instituição, e foquei toda a minha iniciação científica em água, em abastecimento de água, em conflitos sociais por água. E isso tudo me toca muito. Eu consegui publicar alguns trabalhos a respeito e ver também a forma como o senhor apresentou brilhantemente, de forma leve, temas tão complexos, de forma que se faça compreender por todo o seu público, de alguma forma me faz renovar a minha paixão pela ciência. Eu, desde menino, assim como o senhor, me sinto um rapaz da ciência. Eu me lembro da minha primeira pergunta científica que eu fiz na minha vida. Eu estava olhando para uma mangueira, eu olhei para uma manga e me perguntei como é que aquela manga estava ali naquele lugar, como ela se gerou do nada. E naquele dia meu pai tirou uma foto de mim, e essa foto está guardada até hoje. Quando o senhor falou esse momento, me tocou muito e me emocionou. E eu vou levar isso para os meus trabalhos futuros, de tentar também trazer um pouco de outras áreas da ciência, claro, mantendo foco, mas de abordar também conceitos que eu aprendi no ensino básico, conceitos como fenótipo, como genótipo, e realmente é muito emocionante para mim estar comentando aqui. Eu gostaria muito de uma oportunidade de compartilhar todos os resultados que eu encontrei até aqui nas minhas pesquisas com o senhor. Isso me deixaria muito feliz. Eu tinha perguntas, mas eu nem tenho mais, sabe? E, recentemente, eu tenho prestado a seleção do mestrado para o Departamento de Geografia.
e tenho plena convicção de que serei bem-sucedido em obter a vaga. E, enfim, acho que caiu agora caiu a ficha, sabe, do quanto isso significa para mim, não só como estudante, mas como alguém que veio do interior e de tantas coisas que eu passei para chegar até aqui, de todos os desafios que eu passei para chegar aqui. Muito obrigado por esse momento. A sua fala fala por si. Então, eu não preciso acrescentar nada. Eu acho que você, sem dúvida nenhuma, vai conseguir galgar essa carreira de forma brilhante. A sua fala fala por si. Bom, professor, com muita emoção, né, que a gente agradece a sua vinda, agradece a sua fala. Eu acho que o colega falou de uma forma muito simbólica, o que eu tenho oportunidade de sentir já há muito tempo, quando eu lhe ouço falar, que é essa inspiração pela ciência. Né? Não apenas um cientista proeminente na sua área, o senhor também é um grande comunicador científico e é sempre muito inspirador ouvi-lo falar. Então, em nome do comitê, do 33º CONIC, agradecemos muito a sua vinda, porque eu sei que a sua agenda é complexa, é complicada, mas, mesmo assim, o senhor aceitou vir falar com a gente, tanto presente aqui na capital, quanto também presente no interior. E aí a gente agradece a sua vinda hoje. Muito obrigado. Só queria rapidinho agradecer. Nós temos o grande privilégio de ter um dos grandes cientistas da Amazônia, o professor Adalberto, conhecido mundialmente, e que nos trouxe uma palestra maravilhosa, nos trouxe ensinamentos muito bons e que nos honram. A Universidade Federal do Amazonas se sente honrada de tê-lo conosco. Eu estarei sempre. Obrigada, professor. Declaramos, então, encerrada essa sessão de abertura e lembramos que, de hoje até quarta-feira, haverão diversos trabalhos de forma descentralizada nos auditórios da UFAM e a programação pode ser consultada no site do evento. Muito obrigada, boa tarde a todos e bom congresso.